Você já ouviu falar sobre dieta anti-inflamatória, mas não sabe se isso realmente ajuda para a hidradeniite? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar exatamente o que funciona e o que é mito. Eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional, especializada em pacientes com hidradeniite supurativa. Eu já atendo paciente com hidradeniite há mais de 9 anos e nesse tempo já foram mais de 800 pacientes com hidradeniite atendidos e muitos já entraram em remissão. Então, bora lá? Vamos lá. O que que é, na verdade, uma dieta anti-inflamatória? Eu não gosto nem muito dessas histórias assim, mas é um protocolo. É que a gente acaba dando esse nome para ser um entendimento mais fácil, ficar uma coisa mais simples de organizar na cabeça de quem escuta, né? Só que a dieta anti-inflamatória, na verdade, é uma mudança de padrão de qualidade do que nós estamos comendo. E essa mudança de padrão de qualidade, ela tem por objetivo melhorar os nutrientes que chegam no nosso corpo e, consequentemente, melhorar o nosso sistema imunológico, reduzir o estímulo da inflamação e com isso, sim, a gente acaba melhorando as doenças crônicas e inflamatórias, que é o caso da hidradeniite supurativa, mas tem diversas outras doenças que se beneficiam de uma dieta anti-inflamatória. Inclusive, é muito comum, por exemplo, eu receber no consultório pacientes que têm hidradenite ovário policístico, hidradenite endometriose, hidradenite e psoríase. Então, também tem pacientes com uma doença crônica inflamatória, igual a hidradenite, mas também, por exemplo, junto dela vem uma doença autoimune, que também se beneficia de uma dieta anti-inflamatória, desse padrão alimentar anti-inflamatório. E o que, na verdade, é um padrão alimentar anti-inflamatório? Quando a gente começa a falar sobre isso, a primeira coisa que vem na cabeça é: vou me alimentar de luz, começarei a fazer fotossíntese e não poderei comer mais nada. É que tira leite, tira glúten, tira açúcar, tira isso, tira. E é um desespero. É muito engraçado porque eu tenho alguns pacientes que, quando chegam na primeira consulta, eles falam assim pra mim: Clara, eu já te sigo há tanto tempo, mas eu não tinha coragem de marcar consulta, porque eu não estava pronto para tudo que a gente vai excluir da nossa alimentação. Aí eu sempre falo: calma, respira fundo e no final a gente volta nessa conversa, porque a gente termina a consulta com ele falando exatamente o oposto. Nossa! Mas eu achei que ia ser muito mais restritivo. Nossa, mas eu não sabia que eu ia poder comer isso. E nas consultas seguintes, né, é sempre esse feedback, assim, tipo, e aí, como é que tá a alimentação? A gente vai conversando durante o mês, né? Tá fácil, tá difícil? Quais são as dificuldades? O que que você tá ali enfrentando de desafio ao longo desse período? Não, a dieta é ótima. Tô me adaptando como nunca imaginei que eu fosse me adaptar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala de uma dieta anti-inflamatória, que no caso da hidradenite, a gente vai ter realmente algum tipo de restrição e nós já vamos falar sobre elas, mas a gente precisa entender que dieta anti-inflamatória é uma mudança de estilo de vida para a gente se alimentar melhor e com isso ter mais saúde, mais qualidade de vida e voltar a fazer as nossas atividades rotineiras. Muitos pacientes com hidradeniite deixam de fazer coisas muito básicas, sentar no chão com o filho para poder brincar, às vezes perdem o emprego ou não conseguem um novo emprego, namorar. São coisas muito, vamos dizer que a princípio simples, só que quando a gente perde, a gente começa a dar valor. Então, a dieta anti-inflamatória, ela tem como premissa voltar com a saúde da pessoa e ela é muito mais do que a gente pensar em restrição, a gente pensar no que a gente vai incluir. É sobre inclusão e não apenas sobre restrição.
Isso é um ponto que eu gosto muito de falar sempre que a gente fala de alimentação hidradenite, porque é um ponto de extrema importância, né? Eu tenho como lema, não vai dar para ver, mas tem um quadro aqui no escritório, que é o felicidade faz parte da dieta. Porque, de fato, comer é gostoso. A gente não precisa deixar de gostar de se alimentar. A gente não precisa fazer com que a alimentação seja uma coisa ruim para nossa vida, né? É tipo, ai, é um sacrifício, porque agora eu não como mais nada do que eu gosto. A alimentação não precisa ser isso, né? A gente precisa só entender e focar no que de fato faz diferença, né? Então, o que realmente funciona quando a gente está falando de dieta anti-inflamatória e hidradenite, né? A gente precisa, primeiro de tudo, vamos falar das inclusões, né? Ter uma alimentação altamente colorida. Eu sempre brinco, quem tá aqui no YouTube e me conhece há mais tempo vai saber que isso é uma frase minha frequente, né? Já comeu metade do prato de salada? Metade do prato de legumes e verduras. Quanto mais colorido, melhor. Ai, Clara, mas eu não consigo ter essa variedade. Sei lá, hoje comer alface, tomate, cebola roxa e cenoura. Amanhã vai ser rúcula, beterraba, milho, enfim. Não consigo ter isso. Então a gente faz em blocos. Então, essa semana a salada vai ser essa. Mas semana que vem a gente não vai repetir. A gente vai trocar a salada. Vamos fazer abobrinha, berinjela, não sei, vamos mudar. Então, a gente precisa ter contato. Quanto mais colorido, melhor. Quanto mais diferente, melhor. Para poder ter maior número de nutrientes. É muito importante um corpo bem nutrido quando a gente fala de doenças inflamatórias crônicas, certo? Outra coisa muito importante, acrescentar boas gorduras. Porque retirar as gorduras ruins, espero eu que todo mundo já saiba, né? A gente tem que reduzir a quantidade de óleo refinado horroroso, reduzir gordura saturada também, né? Então a gente vai acrescentar as boas gorduras. Azeite, abacate, as castanhas, tipo nozes, o peixe que vai vir com ômega 3. Então a gente vai acrescentar boas gorduras à nossa alimentação e a gente vai reduzir ultraprocessados. Tem um vídeo, inclusive, só falando sobre alimentos que a gente deveria excluir na hidradenite, né? E nele eu falo dos ultraprocessados. Então, uma alimentação anti-inflamatória, ela tem como ponto a redução desses alimentos ultraprocessados, né? E aí, dentro desses alimentos ultraprocessados, a gente tem as carnes processadas. Então, a gente vai colocar o quê? Boas fontes de proteína, proteína magra. Uma coisa muito importante, as combinações, né? Tem muita gente que fala ai, não vou tirar todo o carboidrato. Não, gente, não tira todo o carboidrato. O carboidrato ele tem a função dele no nosso corpo. A gente não vai excluir carboidrato. A gente tem que saber fazer boas combinações. A proteína ela tem um papel fundamental. Então a gente vai fazer combinações de proteínas com carboidratos, carboidratos com boas fontes de gordura, carboidratos com fibra, para a gente o quê? Baixar essa carga glicêmica e estabilizar essa glicose, lembrando que picos de insulina pioram os quadros de inflamação e vão piorar os quadros de hidradenite, né? E aí, nesse discurso todo, obviamente, a gente vai falar da redução do açúcar, né? Açúcar e alimentos açucarados, né? Então, assim, alimentos processados e açucarados. Refrigerante é um deles. Aí tem o pessoal bebendo aquele H2O, né? Tá escrito lá, refrigerante de baixa caloria, gente. Aquilo não é água sabor limão, pelo amor de Deus. Água sabor limão é água com gás com limão espremido. Estamos conversados, né? Um exemplo de um prato anti-inflamatório, né? Então a gente vai fazer metade do prato de legumes e verduras bem colorido. Aí um quarto do prato. Eu acho que eu tenho imagem aqui, não vou ter. Não sei onde que elas estão. Deixa eu ver se tá aqui. Ai, não tá, gente. Vou dever isso pra vocês. Não sei onde que eu coloquei as minhas imagens.
Metade do prato de legumes e verduras. Aí um quarto do prato. Vou botar aqui, calma aí. Vou fazer um desenho. Vamos lá. Esse aqui é o prato. Então, metade dele, opa, metade dele vai ser de legumes e verduras. E aí, então aqui vão estar os legumes e verduras. E aí vai estar a proteína, seja ela uma proteína animal ou vegetal, se você não comer proteínas animais. E aí a gente tá falando de todos aqui, né? Carne, peixe, frango, ovo, enfim, tá bom? E o outro, um quarto, vão ser os nossos carbos. Aí pode ser um arrozinho com feijão, delícia. Pode entrar aqui também um macarrão, um grão de bico, uma lentilha, uma quinoa. Então, esse é o prato saudável. Estamos combinados, né? E aí também a gente pode o quê? Botar uma gordurinha boa, uma pastinha de um molhinho de abacate em cima dessa salada, ou um azeite mesmo, né? Ou umas nozes picadas, por exemplo. Então, aqui, ó. Isso é uma alimentação anti-inflamatória. Então você entende que pode ser uma coisa muito simples? E aí eu não tô falando de comer salmão, entende? É uma tilápia, um franguinho grelhado, quase que não sai. Um frango grelhado, uma carninha em cubinhos, um músculo picadinho, um alface, uma rúcula, uma chicória, um agrião, um espinafre, uma bertalha, uma cenoura, uma beterraba, uma abóbora, uma abobrinha, uma berinjela, uma cebolinha ali para dar um gostinho bom, um cheiro verde picadinho em cima dessa salada. Então, gente, comida, feijão, arroz. Tem muita gente que acha que não pode comer feijão e arroz na hidradenite. Eu não sei nem de onde tiraram isso. Feijão, arroz, grão de bico, lentilha. Ó, que delícia! Uma quinoa. Ah, mas aí quinoa. É, aí quinoa a gente vai começar a enfrentar o pavão, porque isso não é normal na maior parte das pessoas. Mas enfim, mas é possível, né? Só para deixar registrado. Um tofu, né? Um cogumelo. Olha que delícia. Então, comida, gente. Nada de salsicha, linguiça, mortadela, salame, né? Batata palha, cheia de sódio e gorduras saturadas, um monte de óleo refinado ruim. Gordura saturada não, é óleo refinado que leva. Então, gente, é a comida que funciona, tá bom? Comida de verdade. E aí, mitos comuns. Um deles que eu tava. A gente acabando falando aqui, né? A gente faz roteiro pra seguir aqui no YouTube e a conversa vai acontecendo, né? Esse mito de que tem que cortar tudo, que eu comecei o vídeo falando, né? É muito importante na hidradenite, tem vídeo meu falando sobre isso aqui, a exclusão de leites e derivados, mas olha o tanto de coisa que eu falei aqui que vocês podem comer, né? Na hidradenite, isso de fato é um passo importante, porque leites e derivados aumentam o IGF-1, que vai piorar a obstrução do folículo piloso e aí vai piorar a hidradenite, né? Vai aumentar a secreção, inflamação, aparecimento de novos nódulos, né? Outro mito muito comum é essa questão do é caro. Eu acabei de mostrar para vocês. Ah, mas legumes e verduras. Gente, vai na xepa na feira. Vocês têm que caçar a feira de vocês. Eu vou te falar que assim, eu sempre vou eu vou para tem 3 feiras perto da minha casa. Eu vou pra feira exatamente lá, tipo, meio-dia, 1 hora. Porque aí os feirantes estão querendo ir embora. Aí começam as promoções. E não é, eu não pego coisa tipo feia. Não, gente, é coisa bonitinha, arrumadinha, só que eles querem, ó, querem meter o pelado na onde eles estão. Então começam as promoções. Eu quero um, eles me vendem 3 pelo preço de um. E aí, ó, milagre da multiplicação. Então você acaba conseguindo coisas mais baratas, tá? E o outro mito é que funciona igual para todo mundo. Tem um outro vídeo meu aqui falando que eu falo sobre o glúten, né? Que é o tipo de coisa que não é igual para todo mundo. Isso depende muito de cada um. Muitas pessoas me perguntam: ah, carne de porco inflama? Depende. Não vejo inflamar para todo mundo, assim como o camarão, assim como o amendoim, assim como as outras castanhas, né? Tem algumas pessoas mais sensíveis. E aí essa sensibilidade, ela pode inclusive ser uma sensibilidade transitória, né?
A pessoa está com o intestino hiperpermeável, então qualquer coisa acaba sendo sensibilizada e acaba piorando a inflamação. Quando a gente organiza a alimentação dessa pessoa, eu vejo isso um clássico no consultório. Ela para de ficar tão reativa a tudo que ela come. Eu tenho pacientes que chegam para mim assim, eu tenho medo de comer, porque a minha sensação é de que qualquer coisa que eu vá comer tá piorando a inflamação. Não é 100% verdade, mas não é 100% mentira. Por quê? Ela tá com o intestino muito ferrado. Então a gente precisa olhar com carinho para esse intestino. Já falei em outros vídeos, vou repetir em todos os que forem necessários. Tem artigo científico mostrando o impacto do nosso intestino na pele. Esse artigo é belíssimo. Ele, inclusive, fala não só de hidradeniite, como de psoríase, de rosácea, de dermatite, de acne. Então, assim, o intestino, ele é muito importante, a gente precisa ter carinho com ele. E muitas vezes as pessoas estão com sensibilidades alimentares não porque ela tem uma sensibilidade alimentar, e sim porque tem um intestino que não está absorvendo e eliminando tudo que deve ser feito, né? Ele perde essa sensibilidade, essa capacidade de entender o que fica e o que sai. Então, você acaba sendo reativa a mais coisas. Ah, então qual é a solução? A solução é o tratamento. Então, precisa ter tratamento. Aqui, até na descrição desse vídeo, quem quiser consulta, os meus atendimentos são 100% online. Eu vou deixar o contato aqui para quem se interessar. Não precisa ser comigo. Você tem que buscar ajuda profissional. Você tem que ir atrás de uma nutricionista que entenda do que ela está fazendo. Então, eu vou deixar meu contato só porque estamos aqui. Mas busque ajuda, tá? Então é isso, gente. Pequenas mudanças a gente consegue fazer grandes transformações. Reduzir a intensidade e a frequência das crises, reduzir dor, secreção e inflamação. Certo? Muitíssimo obrigada. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Se você ainda não me segue, pelo amor de Deus, dá. Eu não sei nem onde tá aqui, normalmente fica aqui embaixo, né? Começa a seguir o canal. Sempre a gente vai ter aqui vídeos falando sobre alimentação e estilo de vida na hidradenite supurativa. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.